Olá pessoal, vamos então para o nosso quinto vídeo dessa série, dessa aula sobre vetores. E dessa vez nós vamos falar de aritmética de ponteiros. Vamos lembrar que a variável que representa um vetor pode ser vista como um ponteiro, como nós já conversamos aí em vídeos passados, não é verdade? Já que aquela variável armazena ali dentro um endereço de memória. Então ela pode ser vista como um ponteiro, mas um ponteiro especial que a gente não pode modificar seu valor, não é isso? A gente brincou lá, chamou de um ponteiro read-only, né? Apenas de leitura. Pois bem, perguntar para vocês o que o código aqui vai imprimir. Vocês já sabem que eu já mostrei, né? Mas só para fazer uma breve recordação aí, uma breve revisão, notem que aqui nós temos um vetor de 10 posições, de 1 até 10, né? Vetor de 10 inteiros. E na linha 2 nós imprimimos o conteúdo de V. O que é o conteúdo de V? Ora, V pode ser visto como um ponteiro de inteiro, não é isso? É um vetor de inteiros. E ele armazena o quê? O endereço de memória, né? Quando eu pego o conteúdo de V, eu sei que V é um ponteiro para o tipo inteiro. Então o que vai acontecer? Nós vamos lá na memória, para onde V aponta, pegar um inteiro. Como V aponta para o início do vetor, qual que é o primeiro inteiro? É o 1, que está aqui em cima. Então isso vai imprimir que asterisco V é igual a 1, tá? Ok. Entenderam isso? Se entenderam, tá ótimo, porque isso é muito importante para o que vem a seguir. Se a gente der uma olhada no que vem a seguir, nós vamos ver aqui, ó, que asterisco V imprime o conteúdo do tipo int que está no endereço de memória V, que é exatamente igual a V na posição 0. Ora, é mesmo, não é? Dá uma olhada aqui. Quem que está na posição 0 de V? É exatamente 1. Então são equivalentes. E na verdade esse é o grande ponto desse vídeo, tá? Mostrar para vocês que V na posição 0, tal como está aqui, é equivalente a asterisco V. Ou seja, V na posição 0 vai pegar o conteúdo da posição 0 do vetor, que é a mesma coisa que pegar o conteúdo do endereço de memória do vetor, né? Que é a mesma coisa que pegar o conteúdo do endereço de memória do vetor mais 0, porque somar 0 não faz nada, não é verdade? Então essas três sintaxes daqui que vocês estão vendo são equivalentes. E eu estou mostrando essa daqui no final, em particular, nesse V mais 0, conteúdo de V mais 0, porque aqui a gente começou a fazer algo que nós chamamos de aritmética de ponteiros. Nós estamos somando valores a um ponteiro. Neste exemplo, nós somamos 0, então não tem impacto nenhum, somar 0 não muda nada, não é verdade? Mas dá uma olhada nesse outro exemplo aqui de baixo. Agora eu estou dizendo o quê? Que V na posição 4 é equivalente ao quê? Ao conteúdo de V mais 4. E é nisso aqui que eu quero focar com vocês nesse vídeo. V mais 4, o que significa isso? Ora, quando eu somo 4 num ponteiro, o que eu estou fazendo? Eu estou somando um número de bytes. Agora, a quantidade de bytes que eu estou somando vai depender do tipo desse ponteiro. Por exemplo, se V fosse um ponteiro para caractere, nós sabemos que cada caractere ocupa um byte. Então, quando eu somar 4, eu vou pular 4 caracteres, ou seja, eu vou somar 4 bytes. Agora, se V for, por exemplo, um ponteiro ou um vetor, né, de doubles, aí o que vai acontecer? Quando eu somar 4, eu vou pular 4 doubles. Significa que eu estou somando, na verdade, 4 vezes 8, 32 bytes. Perceberam que na aritmética de ponteiros essa soma vai depender do tipo, tá? Então aqui nesse caso, não está especificado o tipo de V, né? Mas supondo, por exemplo, que V fosse um ponteiro do tipo int asterisco, como está aqui embaixo, ó, int asterisco, né? Aí nós estaremos pulando 4 inteiros, ou seja, 16 bytes. Perfeito? Então, para finalizar esse slide, nós podemos usar indexação, ou seja, V na posição 4, ou aritmética de ponteiros para ler ou escrever na memória. Tanto faz usar um ou outro. O que importa é que vocês entendam como isso funciona. Tanto em uma notação quanto em outra, o que a gente está fazendo? Indo no endereço de V, pulando 4 posições e pegando o conteúdo daquela posição. Tá certo? Você pode deixar isso mais explícito, digamos assim, utilizando essa notação aqui, ou pode utilizar a indexação que, na minha humilde opinião, é mais claro, né? O código fica mais limpo, mais fácil de entender. Mas o objetivo aqui é que vocês percebam como funciona o mesmo vetor e, de quebra, entender um pouquinho sobre aritmética de ponteiros, tá? Bacana. Deixa eu mostrar para vocês três funções. Imprime vetor 1, imprime vetor 2 e imprime vetor 3. Se vocês observarem o código, vocês vão ver que essas funções não têm exatamente o mesmo código.
Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Na prática, elas são equivalentes, tá? Dão na mesma. Você pode usar uma ou outra, o efeito vai ser igual. Quais são as diferenças? Deixa eu marcar. A primeira diferença entre o imprime vetor 1 e o imprime vetor 2 está aqui, ó, na forma como eu recebi o endereço de memória de V. Qual que é a diferença prática? Nenhuma. Tá? Você pode utilizar a notação com abre e fecha colchetes ou a notação com o asterisco ali, que na prática, se eu receber um vetor, né, não vai ter diferença nenhuma. Eu, particularmente, estou mais acostumado a utilizar o asterisco, ou seja, a notação do imprime vetor 2. Mas isso aí, ó, nesse contexto, não faz diferença, tá bom? Tem algumas situações que nós vamos conversar mais na frente, quando a gente for trabalhar com matrizes estáticas, etc., que aí uma ou outra notação vai ser diferente, mas até onde nós vimos, não tem problema, tá bom? Tem ainda o imprime vetor 3, que tem mesmos parâmetros do imprime vetor 2, né? Mas tem uma diferença aqui embaixo, ó, olha lá, na hora de imprimir cada posição, a gente utilizou aritmética de ponteiros. Pergunta, vai ter diferença algum no que cada uma dessas funções vai imprimir? Não. Tem diferença na forma de usar as funções? Também não. Quer ver um exemplo? Olha lá. Tá aí, ó. Como é que utiliza essas funções? Vocês vão ver, ó. Aqui temos, né, que criamos o vetor de 5 posições de inteiro, né, 100, 101, 102, 104, 104, perdão. E aí imprimimos utilizando as 3 funções. O resultado é o mesmo. A forma de chamar também é a mesma. Mas aqui eu quero chamar a atenção para um pedaço que muita gente erra. Notem que quando eu chamei a função, olha aqui, ó. Eu passei o quê? Eu passei o endereço de memória do vetor. Muita gente inventa e quando vai passar isso aí coloca colchetes, coloca um monte de coisa e o negócio não funciona bem. Tem gente que põe um asterisco na frente, começa a chutar, né? Vou tentar coisa comercial. Não, por favor. O que a gente passa quando eu chamo uma função que recebe um ponteiro? Eu passo um endereço de memória. V é uma variável, né, é o nome de um vetor, não é isso? É um identificador de um array ou vetor. Né? Array e vetor é a mesma coisa no nosso contexto. Então o que acontece? Ao passar o V, eu estou passando o endereço de memória e é exatamente isso que a função quer receber. Tá? É um valor que é o endereço de memória, aquele númerozinho que diz onde na memória está aquele vetor. Tá bem? Bom, vamos lá então fazer alguns códigos rapidamente. Vamos brincar um pouquinho aqui só para ver o que acontece. Então vamos começar aí com um exemplo bem bobinho, né? Uma coisa bem simples a gente fazer. Eu vou fazer um include no stdio.h, como sempre, né? Para poder ter as bibliotecas de impressão. E vou criar aqui alguns vetores, nós vamos brincar um pouco com vetores. Já vou deixar o item 0 no jeito. Vamos lá então criar um vetor de inteiros. Essa é a sintaxe, né? Quando eu estou inicializando. Já vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, opa, ponto e vírgula. Criamos o vetor. E agora nós vamos brincar de imprimir coisas diferentes para vocês verem o que acontece, né? Para tentar dar uma ideia de como isso funciona. Depois, de repente, eu até faço um desenho, um outro vídeo para vocês. Ou no final desse vídeo, vamos ver se vai dar tempo, né? Primeira coisa, eu vou imprimir aqui, ó, o endereço desse vetor. Endereço de memória de vetor %p, não é isso que a gente utiliza para imprimir endereço de memória. Eu vou colocar aqui vetor, tá certo? Então esse é o endereço de memória do vetor, sem dúvida nenhuma, né? E agora eu vou imprimir o endereço de memória de vetor mais 1. Vou botar aqui vetor mais 1. O que vocês acham que vai imprimir entre essas duas linhas, né? Vamos lá, vamos rodar esse códigozinho, vamos começar com a nossa brincadeira de ficar rodando códigos, né? Então tá aí, vou compilar gcc aula.c, aula, tá aí, ó, compilando. Essa é a primeira vez que eu executo o compilador, sempre demora um tiquinho de nada. Vamos lá, pronto, e vou rodar. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? Olha só, sem dúvida nenhuma, esse aqui é um número difícil de pronunciar, né? Está em hexadecimal, mas é o endereço de memória da variável vetor. Tá? Lembrando que vetor foi declarado como um array, portanto, o que ele está armazenando ali é o endereço de memória. O que eu quero chamar a atenção é para o seguinte, olha, quando eu somei 1, observem esse número. Agora observe esse número de baixo. Olha a diferença deles aqui, ó. Perceberam que aqui esse 0 que está aqui em cima virou 4 aqui embaixo? O que aconteceu? Nós incrementamos em uma unidade. Como o vetor é do tipo inteiro, na memória, isso fez com que nós dessemos um pulo de 4 bytes. Vou colocar um double aqui agora. Vou colocar ponto zero, aqui só vai ficar bem claro que é um double. Gosto de fazer assim para não ter confusão. E agora eu vou imprimir de novo. Vou recompilar o código naturalmente e vou imprimir. E olha aí.
Naturalmente caiu no outro endereço de memória, né? Isso acontece. Mas o que eu quero chamar a atenção é que pulou exatamente 8 bytes agora, ao invés de pular 4. Eu ainda dei a sorte de cair no endereço terminado em 0 aqui, então ficou bem evidente o que está acontecendo com o endereço de memória, né? Eu vou fazer uma outra coisa agora. Vou imprimir o endereço de memória de vetor na posição 1. O que é imprimir o endereço de memória de vetor na posição 1? Quando eu pego o vetor na posição 1, o que eu fiz? Eu fui lá na memória de vetor, pulei uma posição e peguei aquele conteúdo. Então agora, isso daqui ó, não é mais um ponteiro, mas sim um valor. Se eu pegar o endereço de memória disso daqui, né, você vai entender que eu quero o endereço de memória de vetor na posição 1. Ora, vamos imprimir isso aqui? Então vamos lá, compilei de novo e executei. Naturalmente, aqui eu estou em endereço diferente de novo, né? Dei sorte de terminar em 0 mais uma vez. Mas naturalmente, dá uma olhada aqui, ó. 8, 8. É a mesma coisa. É igualzinho, olha. Vetor mais 1 é a mesma coisa que o endereço de vetor na posição 1. Vamos imprimir valores agora? Valor de asterisco vetor é igual a %LF, porque vetor é um vetor do tipo double, né? Vetor de doubles. E vou colocar aqui o quê? Asterisco vetor. E agora eu vou imprimir o quê? Valor de vetor na posição 0. Vou botar uns espaços aqui assim, só para ficar tudo alinhado, né? E vou imprimir aqui vetor na posição 0. Então tá aí. Vou colocar um barra N para poder ficar visível na hora que a gente imprimir, né? Senão não vai ficar um negócio legal. Então vamos lá voltar para o terminal. Voltando ao terminal. Tá aí, ó. Opa. Tá aí. Asterisco vetor e vetor na posição 0 tem o mesmo valor. Se eu pegar vetor na posição 4, o que vai ser impresso? Vai ser impresso, né? Vetor, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Vai ser impresso o quarto valor, desculpa, o valor na posição 4 de vetor, que na verdade é o quinto valor, né? Na posição 4. É a mesma coisa se eu fizer isso daqui, ó. Asterisco, né? Vetor mais 4. Isso daqui vai me retornar um endereço de memória da quarta posição de vetor. Se eu pegar o conteúdo desse endereço de memória, é a mesma coisa que pegar vetor com índice 4. Perceberam como isso funciona? Vamos só ajustar aqui, né, para ficar certinho. Vetor mais 4, que é vetor na posição 4. Vou botar esses iguais juntos. Então tá aí. Agora é rodar e ver o que acontece, né? Então vamos executar aqui o código rapidinho. Chegamos aqui, agora vou executar. Tá aí, como vocês podem ver, naturalmente é o mesmo valor, não é isso? Agora vamos criar uma função que imprime todos os valores. Então vou criar uma função imprime vetor, tá? Vou passar o que como argumento? Vou colocar void aqui, porque nós não vamos retornar nada, tá bom? Vou passar o vetor, e aqui eu tenho duas formas de passar esse vetor. Esta e esta, não é verdade? Tanto faz. E vou passar o tamanho do vetor, que eu vou chamar de n. Pronto. Eu preciso passar esse tamanho, tá? Porque senão eu não sei quantas posições eu tenho que imprimir, então é bastante importante. Eu vou fazer um loop aqui, né, de igual a 0, quanto i for menor do que n e mais. E aí vou imprimir o quê? Vetor na posição i é igual a lf barra n. Então, posição i, tá certo? Esse i vai casar com 1%d, e o vetor na posição i vai casar com lf, ele já que é um vetor de double. Desculpa, aqui tem que ser double, né? Vou imprimir também asterisco vetor mais %d. Não é isso? E aqui, ó, asterisco vetor mais i. Notem que o %d vai casar com o i e o lf com esse outro. Então, eu vou ter duas formas aí de imprimir esse resultado, né? Como é que eu chamo essa função agora? Então, o que eu fiz? Criei uma função imprimir vetor que percorre todos os elementos do vetor, imprime de duas formas, utilizando indexação, né? E utilizando aritmética de ponteiros. E agora eu tenho que chamar isso aí com algum vetor, né? Como é que eu chamo essa função? Muita atenção com isso aqui, ó. É imprime vetor. Qual que é o primeiro argumento? O primeiro argumento é um ponteiro de double, ou seja, um endereço de memória. Quem que é o endereço de memória? Vetor, é um endereço de memória. Qual que é o tamanho, pessoal? O tamanho, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Pronto, vamos rodar esse código? Se eu for lá no terminal e executar esse código, olha só o que acontece. Né? Vetor na posição 0, que é a mesma coisa que asterisco, vetor mais 0. Vetor na posição 1, que é a mesma coisa que asterisco, vetor mais 1. E aqui vocês estão vendo o resultado do jeitinho que a gente esperava. Tá bom? Só para mostrar um exemplo para vocês aí no código, brincar como é que funciona essa coisa do ponteiro, para vocês perceberem aritmética de ponteiros, etc. Só quis mostrar um exemplozinho
bobo rápido aí para vocês, tá bom? Bom, estamos quase acabando essa aula de vetores. Falta apenas a última parte, em que nós faremos alguns exercícios, né? Como sempre. Então, se não me engano, são 2 ou 3 exercícios. Faremos exercícios e depois aí o próximo passo é seguir com a aula prática, né? Valeu, tchau, um abraço.